Boa noite a todos. Peço que possam deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 8 de agosto de 2022. Declaro aberto os trabalhos da 24ª reunião ordinária do exercício 2022 da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos que, para em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Antes de dar continuidade, eu quero convidar a compor a mesa o vereador Anderson Clipa. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma será aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valdecir José Rático para que proceda à leitura da matéria constante no expediente do dia.
Boa noite. Para refletir. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Salmo 148, versículo número 4 e versículo número 5. Comunicações da Presidência. Ofício número 450 de 2022, do presidente Cordovan Frederico de Melo Neto. Pelo presente, informo que, por motivos particulares, não participarei da 24ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2022. Certo da atenção, desde já agradeço. Correspondências recebidas da vereadora Thaís Biberbach. Encaminha o projeto de lei ordinária de número 20 de 2022, de autoria do Poder Legislativo. Do vereador Alex de Anastácio, encaminha o projeto de lei ordinária de número 21 de 2022, de autoria do Poder Legislativo. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária de número 20 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Biberbach. Cria o dossiê Mulheres de União da Vitória, Paraná, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 21 de 2022, de autoria do vereador Alex de Anastácio. Denomina de Dom Walter Michael Ebeger, a rua número 4, no loteamento Jardim Paranaense. Indicações número 149 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal, para que, através da secretaria competente, requeira a implantação de academia ao ar livre no bairro Ouro Verde, nesta cidade. Justificativa. Tal qual em outros bairros, o equipamento público servirá para os moradores daquele bairro, que necessitam da mesma atenção e benefícios para a melhoria de sua qualidade de vida. Número 150 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal, para que solicite à secretaria competente para que efetue estudo para a capacitação com as entidades, protetores, ONGs e forças de segurança e fiscalização sobre os maus tratos dos animais, discussão e orientação em relação a cada órgão neste combate. Justificativa. É significativo o número de animais abandonados que sofrem agressões que atacam pessoas nas ruas e outros animais. Temos que pôr fim a essa situação terrível através de políticas públicas corretas e efetivas. Número 151 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente, possam, assim que indicar as obras da UBS do bairro Rio da Areia, transferir o atendimento para a escola-oficina. Justificativa. Está previsto em breve o início das obras da estrutura da UBS do bairro Rio da Areia. Em conversa com os servidores e a comunidade em geral, os mesmos solicitaram que, neste período de reforma, o atendimento seja transferido no prédio da escola-oficina, pois estes entendem que lá será mais adequado, deixando livre para a reforma a UBS, considerando também que a reforma normalmente acaba fazendo muita sujeira, o que torna incompatível com a questão sanitária. Número 152 de 2022, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, possam realizar serviço de fechamento de uma valeta na rua Herberto João Carlson, no bairro Bento Munhoz da Rocha, no distrito de São Cristóvão. Justificativa. Se faz necessário essa intervenção por parte da administração, pois essa valeta a céu aberto oferece risco à segurança a todas as pessoas que residem e passam pela região, principalmente para as crianças. Número 153 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, possa oficiar ao DENIT
para que seja instalado ponto de ônibus nas margens da BR-153, quilômetro 460. Justificativa. Muitos moradores de União da Vitória, desta região da Serra do Leão e principalmente alunos nos dias de chuva, não têm abrigo para se proteger da chuva e do frio e nos dias de calor do sol intenso. Por isso, se faz necessário a instalação de um ponto de ônibus com abrigo. Número 154 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente, possam realizar a instalação de uma praça completa no bairro Bela Vista, em nosso município. Justificativa. A praça é um espaço urbano livre de edificação que valoriza o meio ambiente natural, bem como possui objetos referenciais estéticos e simbólicos na paisagem da cidade. Tem como funções socializar, integrar e proporcionar lazer à comunidade local. Por isso, se faz necessária a implementação nesse local de nossa cidade. Número 155 de 2022, da vereadora Thaís Biberbach. Ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Agricultura e de Educação, venho por meio desse solicitar que a lei ordinária de número 3.746 de 2009, de 11 de 2009, que criou o Programa Municipal de Hortas Comunitárias, seja cumprida no município. Justificativa. Segundo o Banco de Dados DataSUS do Ministério da Saúde, 13,78% das crianças de até 5 anos atendidas pelo SUS de janeiro a setembro de 2021 apresentavam peso inadequado. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, que em maio de 2021 revelou ainda que a insegurança alimentar afetava 1 a cada 3 lares com as crianças de até 6 anos no Brasil, elevando as chances de ocorrência de desnutrição infantil. O Programa Municipal de Hortas Comunitárias é para ser desenvolvido e implantado pela Secretaria Municipal de Agricultura em áreas públicas e privadas desocupadas e ociosas, além de terrenos existentes em escolas públicas de rede municipal de ensino. No que diz respeito ao cultivo de hortas em terrenos de escolas públicas municipais, a Secretaria Municipal de Agricultura deve executar plano de trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação, não ficando impedida de celebrar convênios com outros órgãos da administração federal e estadual, objetivando a execução do presente programa. Número 156 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando. Ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, elabore um projeto de Pilates destinado ao público da terceira idade. Justificativa. O Pilates, prática de conjunto de exercícios que trabalha a conexão e mente e corpo, melhora a consciência corporal, é indicado para o público da terceira idade porque exercita sistematicamente todos os grupos musculares, tanto os fracos como os fortes, tornando o idoso mais forte, flexível e menos propenso a cair, estimulando o indivíduo a usar todos os músculos e ligamentos, proporcionando melhor harmonia global do corpo. Fim do expediente, senhora presidente. Os projetos serão encaminhados às devidas comissões. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Rático para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Não encontra-se nenhum vereador inscrito, senhora presidente. Não havendo inscrições para tribunas, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Favorável ao projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Concede o título de cidadão honorário de União da Vitória a Terezinha Leone Wolff. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, com votação em turno único com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei número 19 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Concede o título de cidadão honorário de União da Vitória a Terezinha Leone Wolff. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei número 19 de 2022. Votação única do projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Concede o título de cidadão honorário de União da Vitória a Terezinha Leone Wolff. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado a votação única do projeto de lei número 19 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 36 de 2022. Dispõe sobre o pagamento do piso de vencimento dos agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes de combate às endemias, ACE, na forma que determina o parágrafo 7º, 8º, 9º, 10º e 11 do artigo 198 da Constituição Federal. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em turno único, com dispensa da redação final, conforme o regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei número 36, 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 36 de 2022. Dispõe sobre o pagamento do piso de vencimento dos agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes de combate às endemias, ACE, na forma que determina o artigo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º no parágrafo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do artigo 198 da Constituição Federal. Fundamentação. Analisamos o projeto de lei ordinária de número 36 de 2022 do Poder Executivo, juntamente com sua justificativa, e oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 36 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 36 de 2022. Dispõe sobre o pagamento do piso de vencimento dos agentes comunitários de saúde, ACS, de agente de combate às endemias, ACE, na forma que determina o parágrafo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do artigo 198 da Constituição Federal. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei número 36/2022. Votação única do projeto de lei ordinária de número 36 de 2022. Dispõe sobre o pagamento do piso de vencimento dos agentes comunitários de saúde, ACS, e de agente de combate às endemias, ACE, na forma que determina o parágrafo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do artigo 198 da Constituição Federal. Em discussão, vereadora Thaís, com a palavra. Boa noite, presidenta. Boa noite a todas e a todos, a quem nos assiste em casa, quem está aqui na Câmara. Eu quero dizer, né, que esse projeto demorou, na verdade, para vir para a Câmara, né, porque ele já foi sancionado pelo presidente há alguns meses. No dia 11 de julho, apresentamos uma indicação solicitando que o Executivo apresentasse o projeto de lei sobre o piso dos agentes comunitários e dos agentes de combate à endemia, e fico feliz de ver que hoje é a votação, né? Eu não estou vendo a Leila aqui presente, mas quero mandar um abraço para ela, que é agente comunitária do posto do meu bairro, né, que faz um serviço fundamental de entrar em contato com os moradores e moradoras, de informar sobre os exames, de informar sobre as vacinas. Então, eu fico muito feliz de ver essa casa aqui cheia também dos agentes. Obrigada e boa noite. Ainda em discussão, vereador Alex Anastácio. Senhora presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente e aos que nos acompanham em casa. Eu gostaria só de saudar aqui a todos os agentes comunitários de saúde. Momento pleno, importante e que é de direito de vocês, e ressaltar aqui o trabalho, a dedicação que os senhores e senhoras fazem por esse município. Vocês também fazem parte da saúde de nossa cidade, vocês são uma das mãos que levam hoje a nossa população até os postos de saúde. Então, parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Enquanto vereador estar nessa casa, estarei sempre à disposição, principalmente também da saúde, que passou pelo momento tão difícil dessa pandemia, agora pós-pandemia, mas não por isso. Acho que a gente não tem que pensar nessa ocasião, e sim pensar que vocês levantam a bandeira e fazem a grande diferença na nossa saúde. Então, parabéns, nada mais que justo esse momento no dia de hoje. Obrigado. Ainda em discussão, senhores vereadores, Anderson Cripa. Boa noite a todos. Também gostaria apenas de deixar aqui minhas palavras, né, referente aos agentes comunitários de saúde, onde fui procurado por muitos amigos que nada mais, nada menos solicitavam o que é de direito e o que determina, né, na Constituição Federal. Então, sou favorável, tenho certeza que a maioria dos nobres colegas disse também, e vamos cobrar também que o quanto antes, né, seja agilizado todo esse sistema aí para eles receberem o que é de direito, tá? Então, podem contar comigo também. Boa noite, seria isso. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a votação única do projeto de lei ordinária número 36 de 2022. Requerimentos. Número 52 de 2022, dos vereadores Anderson Cripa, Luiz Cardoso e Edenilson de Godoy. Ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com os departamentos competentes, verifiquem a possibilidade de viabilizar uma mini arena completa para o bairro Bela Vista. Justificativa: visto que o bairro não possui nenhum espaço para a prática de esportes, a mini arena viria de encontro com o anseio da comunidade. Em discussão. Vereador Godoy, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público que se faz presente e quem nos acompanha de casa. Queria agradecer ao vereador Anderson por me convidar para acompanhar esse requerimento, uma vez que é de conhecimento que a comunidade do Bela Vista é uma comunidade muito carente. Embora ela tenha lá um campo de futebol, ela não tem uma arena, como tem nos demais bairros, que seja acessível e seja moderna, para que possa atender esta comunidade. Então, esperamos que o Poder Público Municipal busque junto às lideranças estaduais, federais, e possa disponibilizar essa mini arena para a comunidade do Bela Vista. Em discussão, vereador Anderson Cripa.
Boa noite a todos mais uma vez. Só salientar aqui, né, a respeito desse requerimento. Estive juntamente com o vereador Denício de Godoy, subimos até o bairro Bela Vista, fizemos uma reunião, ouvimos os moradores e o que mais o pessoal preza realmente é pelo lazer, é pelo esporte, é ver as crianças, né, envolvidas ali com o futebol e demais esportes. Então, como foi citado, né, pelo vereador, tem lá, existe sim, né, um campo de futebol, mas que também precisa de melhorias. Precisa que as traves sejam arrumadas, pintadas, necessita de rede, necessita que seja demarcada, né, as linhas lá, a tela também de proteção para a bola ali não ir na casa dos moradores, também está bastante danificada. Então, a gente cobra aí ao poder público, né, ao executivo, para que possa estar analisando o pedido desses moradores. Também lá se encontra um campinho de areia, que também está bastante danificado, também precisa de trave, precisa da máquina estar presente lá, fazer o requadramento, colocar mais areias. Tem também uma área lá para o vôlei também, né? Pensando aí no público feminino, masculino. Então, precisa de algumas melhorias lá no bairro e nós cobramos aí para que seja viabilizado, né, através de deputados estaduais, federais, essa verba aí e construir essa arena que já existe aí em vários bairros da nossa cidade. Então, seria isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 52 de 2022. Número 53 de 2022, da vereadora Thaís Biberbach ao senhor prefeito municipal junto à Secretaria de Assistência Social, venha por meio deste requerimento solicitar o resultado diagnóstico socioassistencial de União da Vitória. Justificativo: o diagnóstico socioassistencial é um instrumento de grande relevância para subsidiar e fundamentar ações estratégicas nas política de assistência social, de forma preventiva e proativa em cada esfera do governo e demais processos de planejamento e avaliação. Por esse motivo, é de extrema importância termos acesso a esses dados. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 53, 2022. Número 54 de 2022, do vereador Alex de Anastácio, ao senhor prefeito municipal, ao senhor presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento e Habitação de União da Vitória, presidente da Companhia de Habitação CIAB, Levi Castilho, para que esse apresente levantamento das residências dos conjuntos habitacionais, das quais se encontram habitadas, desabitadas, abandonadas ou alienadas irregularmente pelos munícipes que fazem parte do Programa Habitacional Municipal. Justificativa: saber o atual estado das ocupações, seu controle e disponibilidade de moradias e, principalmente, o número de famílias que aguardam moradias serviram de base para futuros pedidos aos entes públicos e como ferramenta de controle por parte do Legislativo. Em discussão, senhor Alex Anastácio. Usando novamente essa fala, só quero registrar aqui sobre esse requerimento. Acho de grande valia por parte da CIAB prestar esse trabalho e essa prestação de contas referente aos conjuntos habitacionais. Quando eu digo conjuntos habitacionais, eu falo de Vila Coradim, eu falo que fica hoje na região do Rio da Areia, eu falo da Vila Frei Pedrinho, que hoje está no bairro São Gabriel, eu falo do Hortes Valdrafe 1, Hortes Valdrafe 2, que está na região do Panorama São Cristóvão, e falo do Guerino Massinhã, que está hoje no bairro Bom Jesus. São famílias, são jovens, são crianças que ali estão e que também precisam acessar as políticas públicas, que é direito deles, conforme a lei, conforme a sociedade que nós vivemos. Dentro disso, não adianta se pensar em outro conjunto habitacional, um exemplo lá no Lagoa Dourada, se esses não estão sendo assistidos. Se existem residências que estão abandonadas, tem que ser prestado conta porque estão abandonadas.
Existe um convênio por parte da Caixa e que nós, enquanto vereadores e executivo, precisamos saber. Enquanto isso, existem famílias que estão aguardando para poder ter a sua casa, o seu lar. Então, eu acho que nós precisamos entender de como estar hoje esses conjuntos. Eu, que tenho andado por todos os conjuntos habitacionais, acredito que alguns vereadores desta casa, ou todos os vereadores desta casa, já fizeram o mesmo, mas, para isso, a gente precisa ver no papel a realidade. E, assim, buscar entender a dificuldade que esses residentes dos conjuntos hoje vivem, e, aí, sim, tentar trabalhar junto com o Executivo, com o Governo do Estado e também federal. E, aí, sim, sabendo com que os conjuntos que hoje já estão instalados estão sendo atendidos pela saúde, como está aqui o nosso agente de saúde, quando eu digo na educação, na vaga de escola, porque hoje um conjunto que está lá no Quirino Massinhã, ele tem que se deslocar à escola mais perto. E aí se encontra no meio desse conjunto vários bairros. Quando eu digo isso, eu falo da questão da assistência social, um projeto que tem que ser feito lá dentro desse conjunto, porque ali se encontram crianças e jovens que precisam de atenção, que precisam de oportunidades, que precisam estar inseridas no meio da nossa política pública, da nossa sociedade, do nosso município. E, se existem secretarias, precisa estar em conjunto trabalhando com essa secretaria, que é importante e que é a porta principal para essas famílias. Até porque, quando recebeu a sua casa, quem entregou a chave foi a Secretaria da SEAB. Então, quero e peço, com muito respeito, educação, até porque, se existe essa secretaria, é sinal que trabalha. Então, que preste conta referente a todo esse trabalho que é feito dentro desses conjuntos, e, aí, sim, estarei à disposição, se for preciso, ir até a secretaria, enfim, e convido os demais vereadores que quiserem estar junto para que a gente possa trabalhar e colocar junto essas pessoas que convivem nos conjuntos habitacionais, que têm os mesmos direitos que os bairros que têm da nossa cidade. Obrigado. Ainda em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 54 de 2022. Fim da ordem do dia, senhora presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres colegas que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereadora Thaís Biberbach. Boa noite. Eu quero colocar, aproveitando esse requerimento que o vereador fez sobre a SEAB, eu acho que é importante, até estava conversando com outros vereadores hoje de manhã, porque no ano passado essa casa aprovou um projeto de lei que a SEAB iria doar materiais de construção para as famílias que não têm condições. Faz um ano que essa lei foi aprovada. Teve propaganda na internet, nas redes sociais, nos canais de notícia, mas ela não funciona. Nós atendemos esse ano um caso de um senhor que teve a casa queimada e a SEAB teve a coragem de falar para mim que foram lá e construíram a casa, que entregaram os materiais. Só que eles não esperavam que eu já tivesse ido lá. Que a gente tem os vídeos daquela situação, do fiasco que foi. Porque você vê chapa de compensado frouxa, com o forro todo aberto, com a casa sendo construída em cima de um piso queimado, isso não é serviço que uma prefeitura tem que prestar. Ainda mais quando a gente aprova esse projeto de lei. Eles querem dizer que ainda não estão fazendo a doação. Por que não estão fazendo? Se esse projeto foi aprovado há mais de um ano. E aproveitar o tempo aqui para colocar também que ontem foi aniversário da Lei Maria da Penha, uma das melhores leis do mundo de proteção às mulheres. A Lei Maria da Penha é uma política pública quase inteira. Ela pensa em prevenção, acolhimento, enfrentamento às violências e, mais que isso, ela também pensa num trabalho a ser desenvolvido com os homens agressores. Só que qual que é o problema para que a lei funcione melhor? A aplicação dela. Porque o Brasil tem muita lei boa. O problema é tirar a lei do papel. Inclusive aqui em União da Vitória. Tem muita lei boa aprovada. Mas funciona na prática? É difícil. Depende de quem que a lei seja efetivada. Dos governos, gente. Governo estadual, governo federal, que levem a sério essa lei, que levem a sério essa política pública. A Lei Maria da Penha salva mulheres todos os dias. As medidas protetivas dadas através da Lei Maria da Penha salva mulheres
todos os dias. E a gente tem que defender ela e defender a implementação dela. Obrigada e boa noite. Ainda na palavra livre, alguém quer fazer uso dela? Vereador Anderson. Boa noite a todos. Gostaria apenas de deixar registrado aqui minha fala a respeito da indicação número 151/2022, aonde eu estive, reunido com o pessoal da saúde lá do bairro Rio da Areia. Já no começo do meu mandato, também estive lá conversando com eles, e eles me mostraram as condições, que estava lá a UBS. De primeiro momento, então, eu solicitei uma reforma nesse posto de saúde. E me passaram que era mais fácil construir um novo, do que fazer essa reforma. Então, a gente solicitou também um novo posto de saúde. Até foi divulgado, que a verba estava disponível, só que agora, há últimos dias aí, falaram que seria feito ficou inviável a questão do terreno ali para o posto de saúde, e essa verba iria para o bairro São Brás, e que ali seria feita uma reforma. Retornei novamente no posto, ali na UBS, fizemos outra reunião, e eles me passaram que a reforma não estava de acordo com o que eles precisavam. Essa reforma estava num valor menor e não atendia os requisitos que eles realmente precisavam. Então, eu cobrei novamente para que eles voltassem lá, fizessem uma nova avaliação e fizessem, então, essa reforma conforme o desejo ali, dos agentes de saúde, da enfermeira-chefe ali. Então, eles solicitaram agora que precisavam de um lugar para ficar enquanto fizesse essa reforma. Estavam vendo ali no Centro Comunitário do bairro da Areia, mas a preferência seria, então, pela escola oficina, que o prédio ali tem condições melhores para o atendimento, então, da população. Então, fica aqui o nosso pedido para que o Executivo possa estar nos atendendo e encaminhando esses atendimentos lá para a escola oficina. Também falando a respeito da indicação 154/2022, aonde estive novamente no bairro Bela Vista, e os moradores solicitaram para mim a realização de uma instalação de uma praça completa, com bancos, com uma estrutura boa ali para que eles possam ter o seu tempo ali de comunhão, ter o seu lazer, tomar seu chimarrão ali nos bancos, enquanto acompanham seus filhos ali nos brinquedos do parque. E também, novamente, falando a respeito do bairro Bela Vista, que esse bairro, na verdade, necessita de uma atenção maior por parte do poder público, porque são diversos os pedidos que precisa lá. Estive cobrando em relação ao médico também, reforma do posto de saúde, melhoria nas estradas, as duas, que dão acesso ao bairro, que seria pela Pedreira do Kerber e pelo chamado Matadouro, ali pelo Limeira. Então, a gente aguarda que seja feito realmente um trabalho bem feito, porque senão só vai jogar material fora lá e não vai resolver nada. A gente cobrou, então, a pavimentação lá e também a questão de iluminação. Nenhuma das duas ruas que dá acesso tem iluminação. Não tem os postes, não tem as hastes. Então, a gente aguarda aí essa atenção por parte do Executivo em relação ao bairro Bela Vista e demais bairros aí de nossa cidade, onde a gente tem feito vários ofícios, requerimentos, indicações e seguiremos na cobrança. Seria isso, muito obrigado, boa noite a todos. Ainda na palavra livre, mais alguém? Vereador Alex Anastácio. Na palavra livre, eu gostaria só de prestar aqui em questões das indicações, número 149, 2022, questão lá do bairro Ouro Verde, que liga lá ao Instituto Pia Marta. Quero agradecer à presidente que me acompanhou pelas ruas do bairro. Já fiz, por parte dessa casa, ofícios, mas achei importante esta indicação, que eu tenho certeza que o Executivo vai dar continuidade e vai atender essa região, que também é importante. Gostaria também de falar aqui do ofício da indicação 150/2022, na questão aqui das ONGs, protetores animais, enfim, da Secretaria da Defesa Animal, que estão fazendo um excelente trabalho, sim. A gente sabe da demanda de animais de ruas. Volto a dizer, se a gente for hoje, principalmente nos conjuntos habitacionais, existem muitos animais de rua.
Então, o trabalho precisa ser feito? Claro que precisa ser feito, mas nós precisamos ter uma capacitação, precisamos estar preparados com a realidade, envolver as ONGs que estão no dia a dia, podem trazer ideias, discutir, enfim, o trabalho não acontece sozinho. Mas quero aqui dizer, enquanto fui chamado pela defesa animal, vi realmente o trabalho, a diferença que eles estão fazendo, a gente sabe que é difícil realmente, receber um veículo, estão fazendo um novo espaço para os animais, mas não adianta pegar um carro e sair catando os animais pelas ruas que não vai ter realmente onde colocar. Né? Existe credenciamento, existe castrações, existe uma pasta cheia de credenciamento e castrações que as pessoas não estão levando seus animais aonde tem a castração. Aí fica difícil realmente. Então, a gente precisa que a população venha de encontro com essas ONGs, venha de encontro com a defesa animal, para que o trabalho possa dar continuidade. Não adianta a secretaria levantar uma bandeira, usar o marketing, fazer o trabalho, estar no dia a dia na rua, buscar o animal, chipar, fazer a castração, mas se a população não aderir a essa ideia e juntos fazer a diferença. Tá? Gostaria também de colocar aqui que hoje estive à tarde na Rádio Verde Vale, entregando a moção de aplausos pelos 35 anos de história e trabalho por essa cidade, o qual se dedicam, pelo Planalto Norte Catarinense, sul do Paraná, enfim, a todos que fazem a grande diferença. Deixo aqui a minha saudação a todos vocês e obrigado pelo carinho, pela forma que me receberam na tarde de hoje. E também gostaria de agradecer ao conjunto São Judas Tadeu, aos moradores que lá me chamaram, no meio do bairro Cristo Rei e com o bairro João Paulo II, existe o conjunto São Judas Tadeu. E lá também eles querem uma atenção. Eu tenho certeza que o Executivo, com o nosso prefeito Bachir, enfim, com todos os seus secretários, vão também olhar e colocar esse conjunto, que também é importante e que faz a diferença no meio desses dois bairros, né, o Cristo Rei e o João Paulo II. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Sim, vereador. Eu gostaria apenas que fique registrado em ata a palavra que eu escutei do munícipe Marcos Spack, que gritou lá de fora, enquanto eu estava falando a minha palavra livre, a palavra mentiroso. É inadmissível que a gente ainda aceite pessoas ficar tumultuando a sessão e não respeita o regimento interno. Então, eu quero que registre tudo o que ele está falando nesse momento. Vamos pedir para que conste em ata. Dando sequência, palavra livre. Mais alguém quer fazer o uso dela? Vereador Emerson Lourenço. Primeiramente, muito boa noite a todos. Eu nem ia falar, mas diante das circunstâncias e dos pronunciamentos dos nobres vereadores aqui, eu queria entender o seguinte: foi feita uma propaganda, uma mídia em cima de uma verba que iria ser destinada à construção do novo posto, né? E daí, daqui a pouco, eles vêm dizer que não vai mais ser construído um posto novo, que eles vão usar para fazer uma reforma. Mas eu acho que eles têm que entender o seguinte: a verba, quando vem, é uma verba carimbada, é para aquela específica. Como que eles podem, no meio do procedimento, alterar para fazer uma reforma? Isso aí tem que ser investigado para saber onde é que está indo essa verba. Eles não podem alterar esse tipo de coisa. Se a verba veio, a verba tem que ser usada. Se a verba não for usada, a verba tem que ser devolvida para o governo. Agora, no meio do trâmite, eles simplesmente dizem que vão fazer uma reforma. Então, eu já vou adiantar, quero que conste em ata, então, nobre presidente, para que o prefeito já comece a providenciar a documentação sobre isso que está sendo questionado. Porque como que vem uma verba, e daí agora eles dizem que não vai mais ser verba, porque vai ser feita uma reforma. Como foi feito em várias escolas aqui no município, uma vergonha. Aquela escola lá embaixo, no São Bernardo, aquela creche lá, acho que já está na terceira reforma. O Serapião também, pelo que eu consto já de alguns anos, trocaram 2 vezes o telhado. Então, eles ficam remendando.
Isso é uma vergonha. Essa verba aí é uma verba carimbada. Eu vou fuçar para saber onde é que foi parar esse dinheiro. Se eles não forem usar essa verba para construir o posto, essa verba deve ser devolvida para o governo. Muito obrigado, nobre presidente, e boa noite a todos. Ainda na palavra livre, vereador Valdeci Rático. Boa noite a todos, cumprimentando todos os agentes de saúde, parabenizar pelo grande trabalho que prestam a toda a comunidade, um trabalho muito importante, difícil, passaram por momentos muito difíceis durante a pandemia e, na verdade, vocês são mais do que merecedores de toda a honra aí a questão de saúde, porque quem acompanha sabe do trabalho que vocês prestam à comunidade, fazendo trabalho nas casas, daquelas pessoas, às vezes, que não podem ir até ao posto de saúde, vocês estão lá prestando esse atendimento a eles. Então, parabenizar vocês por todo o trabalho. Nós, vereadores, não prestamos nenhum favor a vocês, simplesmente é a lei e vocês têm direito de todas as coisas aí boas e muito mais aí do que foi votado no dia de hoje. Às vezes o agente comunitário ali não são reconhecidos, mas quem acompanha o trabalho sabe da importância que cada um de vocês prestam a toda as comunidades. Ouvindo aí ao relato dos vereadores, eu penso assim, ouvi falar a respeito da verba do posto, que foi mudada a verba e tem que ser investigado. O papel do vereador é fazer isso. Se ainda em 1 ano e meio não descobriu que o papel do vereador é fiscalizar e ver o que está acontecendo com a verba, não adianta vir discursar aqui no microfone da Câmara e depois não fazer nada. Já deveria de ter fiscalizado e visto o que aconteceu com a verba, já que está levantando essa questão. Não adianta vir aí fazer lobby só porque as pessoas estão aí assistindo para cada um sair falando, porque o vereador vai fiscalizar. Qual é o papel do vereador? Legislar e fiscalizar. Vendo o vereador que reclama que a lei não está sendo cumprida, também um absurdo, porque se a lei não está sendo cumprida, qual é o papel do vereador? Cobrar que a lei precisa ser cumprida. Então, eu acho que a pessoa que se candidata ou entra nessa Câmara de Vereadores, ela tem que estar ciente que o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Agora, ficar fazendo vídeos, pedindo para que a lei seja cumprida, o papel do vereador é levantar da cadeira, sair no dia da semana, ir lá e cobrar e ver o motivo por que não está sendo cumprida. Esse é o papel do legislador. Agora, ficar falando no microfone, ficar falando bonito e depois não fazer nada, não cobrar nada, só falar que está fazendo, aí é muito fácil. E nós temos que parar aí com certas questões aí que ficam se falando, porque a população hoje está atenta, ela está vendo o vereador que está fiscalizando e aquele que está só falando o que está fazendo, que está fiscalizando, que a prefeitura não faz, que daí o governo não faz, que o outro não faz, e qual que é o papel do vereador? É legislar e fiscalizar, por isso que a população votou, por isso que as pessoas foram lá e confiaram os votos em cada um de nós. É para isso que nós fomos eleitos. Então, se a coisa não está funcionando, é mais do que o papel nosso ir cobrar a questão. Não ficar falando aí por que isso, por que aquilo. Deveria de vir com a resposta. Porque ficar aí jogando as pessoas contra os outros vereadores e não sei o que a prefeitura, que o governo, que tanto. E o papel do legislador, o que é? Legislar e fiscalizar. Quer falar? Então, é isso aí. Então, é isso que eu queria falar na noite de hoje. Tem alguns assuntos aí, mas no decorrer dessa semana a gente vai estar aí falando com os munícipes e trazendo aí na próxima sessão. Muito obrigado. Vereador. Pode usar. Então, realmente, concordo plenamente. Se o valor foi divulgado, foi lançado nas mídias, a gente também quer ver isso ser realizado. A minha parte como vereador eu fiz. Fui até o bairro, fiz a reunião, conversei
com o pessoal, conversei com os moradores e fiz a solicitação. Agora, eu também vou fazer a parte da fiscalização para saber realmente, né, aonde está sendo investido esse valor. Então, pode ter certeza que a gente estará cobrando e a gente está pensando no bem comum aí para o melhor da população do bairro da Areia. Seria isso. Muito obrigado. Ainda na palavra livre, mais alguém quer fazer uso dela? Então, antes de finalizar a nossa sessão ordinária na noite de hoje, primeiro quero falar da alegria que é ter podido colocar e ser votado o projeto 19/2022 nessa Câmara, que dá o título de cidadão honorário a Terezinha Wolff. Ela que nos presenteia com toda essa sabedoria, extremamente merecedora desse título, né? Incansável, e é um pedaço da história das nossas cidades, né? Então, a homenagem é muito, muito válida e bem feita por essa casa. Também, na noite de hoje, fico muito feliz de nós termos dado celeridade ao projeto 36/2022, né? Do pagamento do piso. A gente sabe como é importante, e nesse momento que a gente teve a pandemia, ficou mais evidenciado ainda o trabalho, né, e a importância de todos vocês profissionais. Às vezes, o que se faz é muito pouco, né? A gente sabe disso. Mas a gente fica muito feliz de que vocês estão conseguindo mais esse direito, né? Nessa noite ainda, cumprimentar a dona Ivanira, que se encontra aqui, que nos traz um convite para fazer a vocês todos nessa noite a exposição Mais Justiça, por Favor, homenagem do Dia do Advogado, evento na Associação Amadeu Bona, no dia 11 de agosto de 2022. Museu Professor Anis Domingues, 19 horas, em União da Vitória, né? A senhora também que é incansável na parte da cultura desse município. Foi falado também de criação de algumas arenas, mais arenas em União da Vitória. Eu acho super válido, necessário. Nós temos que trazer dignidade cada dia mais para essas comunidades, mas também muito importante se frisar a necessidade de manutenção do que a gente já tem, né? Nós temos uma cidade que muitas vezes despreza as coisas que tem, não é feita uma manutenção por parte da administração a contento, destruindo muitas vezes, não fazendo um projeto junto com a comunidade que instrua desde pequenas essas crianças que vão crescer pessoas mais engajadas dentro da comunidade, sabendo que o bem comum tem que ser muito bem prezado, que as coisas vêm através do nosso suor, dos impostos que a gente paga, e eu acho muito importante que a parte da administração também seja feita. Então, a gente agradece a todos nessa noite que se fizeram presentes, que nos acompanharam remotamente das suas casas, né? A imprensa falada e escrita, Salete, que está aqui também, nos acompanha sempre, e a todos que estão aqui nesse plenário essa noite. Nosso muito obrigado e boa noite a todos vocês. E a próxima reunião ordinária será no dia 15 de agosto de 2022, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite.